Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais uma vez aqui no Lar da G. Para quem não me conhece, eu sou Gisélia. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreve se você já gosta desse tipo de conteúdo, de receitinhas, de dicas de casa, tá? É diário de dieta, né? Então aí vem me acompanhar nesse processo aí de reeducação alimentar. Hoje eu trago para vocês os resultados da minha segunda consulta, né, com a nutricionista, certo? Vou mostrar aqui para vocês, então, a primeira consulta, o meu primeiro retorno e o segundo retorno que eu tive com ela, né? Então, vocês já conhecem os resultados do primeiro retorno, foram resultados bem satisfatórios, se a gente for falar em relação à balança. Nessa consulta, né, na segunda consulta que eu tive, foi aqui, ó, no dia 24, não sei se dá pra visualizar, certo? Foi dia 24/8, e os meus resultados em relação à balança, eles não foram assim tão significativos quanto no primeiro retorno. Mas aí deixando bem claro que a questão não foi a alimentação, a dieta, não. O problema maior, né, foi a questão da ansiedade, no meu caso. Então, eu praticamente passei um mês, assim, tendo deslizes, né, tendo crises de ansiedade, e por isso eu comia bastante, né, eu tinha aquela questão da compulsão alimentar. Mesmo assim, houve uma perca, tá? Então, aqui, ó, houve uma perca de, aqui ó, 1,6 kg, não sei se vai dar para visualizar, 1,6 kg, tá? Então, no total de 84,6 kg, certo? Então, a gente pode dizer que o primeiro retorno, né, da primeira consulta até o dia 24/8, foram perdidos aí 5,9 kg, tá? No primeiro retorno, foram 4,3 kg. Logicamente que toda perca, né, nesse meu processo de perca de peso, ela é significativa e ela é válida, né, independente de ter sido apenas 1,6 kg. Mas, olhando aí para o outro lado, essa foi a perca em relação à balança, mas aí houve algo muito bacana, que não foi na questão do peso da balança, mas na questão dos centímetros perdidos, né, das medidas perdidas, né? Então, houve aqui medidas perdidas em praticamente todos os índices, certo? Foi até uma coisa citada assim por ela, né, observada por ela, em relação à cintura, né, em relação à cintura e ao quadril, foi uma perca aí bem grande, bem significativa, de circunferência de cintura. Quando eu iniciei o processo, a primeira consulta, né, era 97,5. Na segunda, eu perdi 3, né, foram menos 3 centímetros, fiquei com 94,5, tá aqui, tá? Primeira 97,5, a segunda 94,5 e na terceira 91, tá? Então, aí no total foram, na segunda, 3,5 centímetros. Então, contando com os dois retornos, foram 6,5 centímetros de cintura. Mas aí, pessoal, o importante é não desistir, né? Tem dias que as coisas estão bem, tem dias que as coisas não estão assim tão bem, né? Mas tudo bem, né? Então, vou continuar aqui, ó, com o meu processo, certo? Eu vou colocar aqui, eu fiz um pequeno videozinho, tem uma foto do peso, né? Quando eu tava lá no consultório com ela, e eu vou colocar aqui para vocês. Vou disponibilizar também aqui o gráficozinho para que vocês possam acompanhar bem direitinho essa evolução, porque foi uma evolução, né? Uma perca de peso pequena, mas bem significativa. Já posso observar isso em algumas roupas que não usava mais e estou usando. Em relação ao cardápio, tá? Ele continua praticamente o mesmo. Houveram algumas mudanças em relação a quantidades, mas é a mesma coisa, tá? E eu vou começar também a gravar para vocês novamente a questão do meu cardápio diário, né? Todos os dias em relação às refeições,
porque isso tem me ajudado bastante. Se você já gosta desse conteúdo, deixa já o seu like, deixa um comentário aí de incentivo para poder estar me ajudando aí nesse processo, porque tem sido difícil. Não difícil de estar consumindo esses alimentos, essa alimentação, mas aí por conta da ansiedade e de uma forma ou de outra a gente acaba tendo, eu acabo tendo assim um pouco de compulsão alimentar e ficando um pouco desestimulado. Mas eu não vou desistir, com certeza eu vou chegar no meu objetivo, tá bom? Então, deixo desde já um beijo para vocês, tá certo? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, de compartilhar com outras pessoas. Ainda, gente, vou trazer para vocês nesse vídeo uma receitinha maravilhosa, tá? Você pode chamar de doce, ou você pode chamar de geleia. Eu chamo de geleia porque eu gosto de comer acompanhando uma torradinha, um pão integral, o que você tiver na sua casa. Ou então até para te ajudar nessa questão da compulsão por doce, né? No meu caso aqui em casa. Então eu fiz uma geleia de banana, zero açúcar, apenas com açúcar da banana. E eu posso garantir para vocês que ficou maravilhoso, tá? Então tá aqui, ó. Eu coloquei no potinho, certo? Nesse potinho de vidro. Gente, é difícil de abrir, tá? Pronto, consegui. E aí, eu vou mostrar pra vocês, ó, a consistência que fica, certo? Olha só, simplesmente maravilhoso. Eu vou estar colocando aqui no biscoitos creme cracker, tá, gente? Porque eu não tô com uma torrada integral, nem com pãozinho integral, mas olha só, vou provar aqui para que vocês realmente possam acreditar que é maravilhoso, que vocês não vão sentir falta de ter colocado açúcar, tá? Muito saboroso. Eu espero que vocês façam essa receitinha. No vídeo agora a seguir vai ter o passo a passo, todos de como eu fiz. Demora um pouco, a receita ela reduz, né? A quantidade de bananas que você coloca, ela vai reduzindo. Mas realmente vale muito a pena para te ajudar aí em relação a essa compulsão, né? Por doce, se você é como eu. E também para você estar aí comendo acompanhado aí com uma torradinha, com um pãozinho integral, né? Em algum momento aí do seu dia, tá bom? Um beijo da Gi e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, então nós vamos precisar de bananas assim. Quanto mais maduras, mais docinhas elas estão, tá certo? Então, vou estar utilizando essas bananas aqui de casa, bem madurinhas, como vocês podem estar vendo, elas não estão estragadas. Algumas partezinhas já estão um pouquinho molinhas, mas aí eu vou estar retirando, né? Vou descascar todas e colocar aí nesse recipiente, tá? Lembrando também que você pode estar deixando, eu vou fazer com elas amassadinhas, mas você pode estar fazendo com elas cortadinhas, tá certo? Cortadinhas em 4 ou em rodelinhas fininhas, né? Vai de acordo aí como você gosta desse doce, né? Ou dessa geleia, como você queira chamar, na sua casa, tá certo? Não vou estar utilizando todas essas bananas, tá certo? Eu já descasquei todas, retirei algumas partes que estavam um pouquinho mais moles. Vou reservar algumas para fazer uma outra sobremesa também de banana, tá certo? E depois eu mostro para vocês, mas aí eu vou estar utilizando apenas essas aqui, tá certo? Então, mais ou menos aqui eu vou ter um total de 8, 9, né, bananas, juntando com os pedacinhos que eu tirei, né? Na realidade vai dar mais ou menos isso, tá? Então, você vai amassar todas, né? Vamos aí amassar, eu tô amassando aí com um garfo, tá certo? Como vocês podem estar vendo, a casca dela tava pretinha, mas ela não tá estragada, né? Ela ainda continua aí, bem durinha, tá certo? E aí você pode estar utilizando dessa forma, não vai ter problema algum, porque a sua banana não vai estar estragada, tá? Então amassa aí. Se você preferir deixar uns pedacinhos também, vai ficar saboroso, mesmo porque quando você colocar no fogo para fazer esse cozimento, ele vai dar a consistência vai ficar bem homogênea mesmo, né? Vai ficar aquela consistência bem mais durinha e aí os pedacinhos eles vão estar bem cozidos e desmanchando no total. Então tem aí
a quantidade de bananas. Lembrando, não vou colocar nenhum tipo de açúcar, tá certo? Apenas 2 dedinhos de água. E também lembrando para vocês que vai diminuir bastante, tá? Então, eu coloquei essa quantidade de bananas, mas conforme ele vai cozinhando, ele vai diminuindo, esse doce ele vai diminuindo. Então, eu coloquei aí, ó, um dedinho de água, depois eu vou colocar mais outro dedinho de água, lembrando que esse fogo, ele tem que estar de médio para baixo, tá? Para que não queime, certo? Se você quiser, na realidade, um docinho, né, com uma cozinha, né? Então você vai deixando criar aquela crostinha no fundinho da panela e você vai mexendo e ele vai dar uma cor aí ao seu doce. Mas no meu caso, eu não vou deixar ele escurecer muito, tá? Ele vai escurecer um pouco, né? Mas não tanto de ficar aí aquela cor escura mesmo. Então, ó, vai passando aí o tempo, vai fervendo, você vai mexendo, vai retirando aí do lado, né? Porque ele vai dando você tem que ter cuidado para ele não queimar, né? Porque se ele queimar, ele vai grudar bastante. Mas aí você vai mexendo de vez em quando. Não se esquece de mexer para que realmente ele não queime aí no fundo da sua panela, tá? E fique aí com um sabor de queimado, tá bom? Então é isso. Demora um pouco a dar a consistência, ó. Ele começou aqui a grudar um pouquinho, então eu vou estar mexendo para que não fique. Porque se você deixar essa abaixo, vai acabar queimando o seu doce, né? Então, se você vai tirando, vai retirando e vai dando tudo certo. Feito isso, você vai tampar a sua panelinha, vai deixar aí cozinhando no fogo bem baixinho, para pegar a consistência realmente que você quer, para que esse doce ele realmente fique bem cozido, tá? Lembrando de mexer de vez em quando e tá sempre fazendo esse processo, mexendo, para que realmente não queime a sua geleia ou o seu docezinho de banana, tá? Vou acrescentar aí, ó, um pouco mais de água, ficou faltando aí um dedinho, né, da água, e já está praticamente quase pronto, tá? Mas aí lembrando para vocês que ele vai reduzir bastante a quantidade, tá certo? Ó, então observem, né, que ele já está desgrudando completamente do fundo da panela. Mudei aí a minha colher, tá? A outra tava me dando um pouquinho de trabalho, mas ó, observem que já está perfeito. Lembrando, pessoal, que você também pode estar fazendo dessa forma, você pode estar fazendo para fazer como um brigadeiro, né? Para enrolar, você pode estar enrolando aí, deixar esfriar, ele vai ficar com a consistência bem durinha. Você pode estar enrolando esse brigadeiro, né? Fazendo aí, ó, tá vendo? Ponto perfeito. Já está frio, olha só como ele fica. Você pode estar acrescentando um pouquinho de coco ralado, ou então de amendoim, ou castanha, o que você preferir, enrolar e fazer os brigadeiros, né, enroladinhos, tá? Mas nesse caso, tá aqui, ó, vou estar colocando, transferindo aqui para esse vidro, que é um vidro com tampa, conserva bastante, e vou estar utilizando aí com uma torradinha, ou comendo mesmo uma colherzinha quando me der aquela vontade, né? Ou com um biscoitozinho, tá certo, gente? Eu só digo para vocês que realmente fica incrível. É um doce, né? Super saboroso. Você não vai sentir falta do açúcar, tá certo? Porque a banana estando madurinha, ela já vai ter aquela quantidade de açúcar necessária, tá? Então já transferi aí, tá? Me deu aí esse potinho. Vocês veem que não fica nada no fundinho da panela, tá bom? Me deu aí esse potinho e ainda sobrou uma quantidade nessa vasilhinha, tá? Então também a quantidade não é tão pouca, né? A gente sabe que tem uma redução aí desse doce, né? Dessa nossa geleia. E esse é o resultado final, tá, gente? Observem como fica. Eu só garanto a vocês que fica simplesmente delicioso, tá bom?